Olá! Hoje iniciaremos uma exploração profunda de dados científicos que, sem exagero nenhum, têm o verdadeiro poder de transformar vidas. O nosso foco recai sobre um tema que é de extrema relevância na medicina preventiva: a relação entre exercícios físicos e a prevenção de quedas em idosos. Existe um senso comum enorme de que simplesmente qualquer movimento é benéfico, mas, como veremos, a ciência mostra uma realidade muito mais precisa. Uma revisão sistemática e meta-análise bem abrangente vai ser examinada a fundo para a gente descobrir exatamente o que funciona e o que não passa de um grande mito. Para entender a magnitude da coisa, basta olhar para essa estatística impressionante. Aproximadamente 1 em cada 3 pessoas com 65 anos ou mais vivendo na comunidade sofre pelo menos uma queda a cada ano. E atenção, não estamos falando apenas de um pequeno tropeço, não. Trata-se de um evento que muitas vezes resulta em morbidade grave, perda de independência e até mortalidade. O impacto global e a carga imposta aos sistemas de saúde são absolutamente severos. Beleza, vamos direto ao ponto e ver o roteiro dessa nossa análise. A estrutura inclui 1. O desafio das quedas, 2. A ciência da prevenção, 3. A fórmula do sucesso, 4. Exceções e casos específicos e 5. Recomendações práticas. O desafio das quedas, uma crise global de saúde pública. É super importante reconhecer que as quedas representam uma verdadeira crise global. Com o envelhecimento populacional acelerado no mundo todo, os custos sociais e econômicos associados às fraturas e hospitalizações estão subindo vertiginosamente. Encontrar uma intervenção preventiva altamente eficaz não é só um luxo da medicina, mas uma urgência econômica e humana. 2. A ciência da prevenção, em busca de evidências. Para separar o que é fato do que é pura ficção, a comunidade científica precisa agir quase como um grupo de detetives, né? E foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram nesse estudo gigantesco. O grande objetivo foi testar se o exercício físico atua como uma barreira eficaz contra as quedas e, mais importante ainda, quais características exatas desse exercício produzem um maior impacto protetor. O tamanho dessa revisão sistemática é mesmo de cair o queixo. A escala do trabalho impressiona demais. Os cientistas começaram com incríveis 10.776 registros médicos. Haja dado. Através de critérios de exclusão rigorosíssimos, eles peneiraram essa montanha de informações até chegar a 88 estudos controlados e randomizados de altíssima qualidade. O resultado de tudo isso? Uma amostra consolidada envolvendo quase 20 mil participantes. É um nível de evidência incrivelmente robusto. 3. A fórmula do sucesso além do exercício geral. Aqui a coisa fica boa. Os dados revelam de forma conclusiva que a velha ideia de que qualquer exercício serve cai por terra quando o assunto é prevenir quedas. Movimentar o corpo é sempre bom, claro, mas existe uma mecânica super específica que o corpo idoso necessita para reter seu senso de equilíbrio espacial. Agora, o que é realmente super interessante notar aqui é o enorme salto de eficácia. Quando programas gerais de exercícios são aplicados em idosos vivendo na comunidade, a gente observa uma redução nas taxas de quedas na ordem de 21%. É um número muito bom e respeitável. No entanto, quando uma fórmula direcionada e altamente específica é aplicada, essa redução salta para impressionantes 39%. A diferença clínica entre essas duas abordagens é monumental. Mas qual é essa fórmula exata que faz tanta diferença? A ciência define com uma clareza incrível programas de exercícios que fornecem um alto desafio ao equilíbrio, combinados com uma dosagem superior a 3 horas de prática semanal contínua. Impressionantemente, a presença só dessas duas variáveis explicou 76% de toda a diferença entre os resultados dos estudos analisados. É, de fato, a combinação definitiva para o sucesso. Esse jargão clínico de alto desafio ao equilíbrio pode parecer meio vago, né? Então vamos traduzir para ações físicas concretas que testam os limites motores de forma segura. Primeiro, significa reduzir a base de suporte, como ficar em pé com um pé na frente do outro ou até mesmo se equilibrando numa perna só. Segundo, exige mover o centro de gravidade, transferindo o peso do corpo ativamente. E terceiro, requer a redução da dependência dos membros superiores, como segurar-se numa cadeira com apenas uma mão ou um dedinho só, ao invés de se apoiar com o corpo todo. É assim que o sistema neurológico reaprende a se estabilizar. 4. Exceções e casos específicos, onde a fórmula se aplica. Então, o ponto crucial aqui é lembrar que a medicina raramente adota uma abordagem tamanho único.
O que funciona brilhantemente para um grupo pode não ter o mesmo impacto em indivíduos sob circunstâncias clínicas diferentes. Os dados dessa pesquisa iluminam essas nuances de uma forma muito transparente. A análise constatou que o exercício isolado se mantém como uma intervenção incrivelmente poderosa para populações específicas, mostrando alta eficácia em idosos com Parkinson ou com certo grau de comprometimento cognitivo vivendo na comunidade. Por outro lado, para idosos em casas de repouso, asilos, sobreviventes de AVC ou pacientes recém-saídos de internações hospitalares, o exercício isolado ainda não demonstrou evidências suficientes de prevenção. Nesses cenários mais complexos, abordagens multifatoriais e adaptações no ambiente parecem ser indispensáveis. Os gráficos do estudo ilustram perfeitamente essa variabilidade. Fica claríssimo como a intervenção favorece fortemente, por exemplo, indivíduos com Parkinson, resultando numa taxa de redução de quedas muito, mas muito substancial para este grupo, que já é considerado de altíssimo risco. Mas espera aí, isso tudo levanta uma questão que a gente precisa desmistificar com urgência. A caminhada é muitas vezes vista como a cura universal para o envelhecimento sedentário. Mas será que aconselhar idosos a simplesmente dar uma caminhada é realmente a estratégia mais segura e eficaz contra as quedas? Surpreendentemente, os dados respondem com um sonoro não. A caminhada vigorosa isolada não fornece aquele alto desafio necessário ao equilíbrio que a gente discutiu. E o pior, em alguns estudos focados em populações mais vulneráveis, a prescrição de caminhadas rápidas chegou até a aumentar a incidência de quedas. Pois é, o corpo entra num ambiente não controlado sem estar mecanicamente preparado para lidar com os buracos ou as instabilidades do terreno. 5. Recomendações práticas. Aplicando os dados. Vamos avançar e ver como tudo isso constrói uma base sólida. Com dados que eliminam os achismos, é possível estruturar diretrizes reais que profissionais de saúde podem utilizar desde já para desenhar terapias e, literalmente, salvar vidas. O estudo consolidou tudo isso num quadro com as recomendações atualizadas completas para a prática clínica. É a autoridade máxima derivada da pesquisa e cristaliza perfeitamente o rigoroso trabalho científico que acabamos de mapear, feito sob medida para a prevenção de quedas em idosos vivendo na comunidade. E destilando essas regras clínicas para as lições mais vitais, nós chegamos a 4 pilares incontestáveis. Primeiro, o treinamento tem que forçar o sistema de equilíbrio até o limite seguro. Segundo, a dosagem não pode ser inferior a 3 horas por semana. Terceiro, abandonar o programa faz os benefícios desaparecerem, então exige-se participação contínua e sem interrupções. E por fim, embora caminhar seja excelente para o coração, quando o assunto é evitar quedas, a caminhada é só um complemento a um treino de equilíbrio já estabelecido, nunca a solução única. E assim chegamos a uma reflexão final. A ciência já mapeou o caminho exato e comprovou que precisamos mudar de uma simples recomendação geral de atividades para uma terapia altamente direcionada, constante e desafiadora. A pergunta que fica no ar é mais estrutural. Como é que o mundo, vendo a sua população envelhecer rápido, vai modernizar as prescrições médicas e colocar essas horas de treinamento de equilíbrio na rotina diária de quem mais precisa? É sem dúvida um desafio que vai exigir a nossa inovação coletiva. Fica aqui o convite para a gente continuar explorando como aplicar essas evidências e criar um futuro mais firme e muito mais seguro.